que será que a indústria exige mais demandas do engenheiro eletricista e por que ela é o melhor cliente para o engenheiro eletricista? Tá? No próximo slide isso vai ficar bastante claro, por causa que elas produzem, isso é muito importante. Mas esse padrão de cliente também tem outras questões que tornam o engenheiro eletricista um grande aliado do setor industrial que precisa de continuidade no fornecimento de energia elétrica, precisa que essa energia elétrica que circula ali nos circuitos seja adequada, esteja dentro dos padrões adequados de qualidade da energia elétrica, que as instalações não sofram ali problemas por falta de manutenção que geram interrupções nos circuitos. Então, tanto instalações físicas quanto a questão da energia elétrica e qualidade da energia elétrica são fundamentais. Um SPDA bem construído em uma indústria ajuda ali os aparelhos a terem uma referência de terra para eles atuarem com mais precisão, então eles têm menos falhas, a produção é muito maior nesse setor industrial, naquela indústria em questão. Tá? As indústrias elas precisam não só de um laudo assinado por qualquer profissional legalmente habilitado, eles precisam realmente de conhecimento do engenheiro eletricista e é aqui que está o dinheiro. É aqui que está a oportunidade do engenheiro eletricista fazer muita diferença. É aqui que está a oportunidade do engenheiro eletricista ser valorizado, porque eles vão atrás de um bom profissional, um profissional que ajude eles também a se valorizar ali, os executivos, proprietários, a valorizarem a marca, aquela empresa que está contratando. Tá? Quais são os padrões, então, desses clientes industriais? Os profissionais que contratam um engenheiro eletricista são tomadores de decisão, são profissionais de carreira e têm uma reputação a zelar. Então, o executivo ele quer crescer na carreira, um gerente lá de uma parte da indústria que está precisando de algo específico, ele quer crescer, quer ascender, quer se tornar talvez o CEO daquela empresa, daquela indústria. Então, ele tem uma reputação a zelar, ele vai querer andar com os melhores. E o engenheiro eletricista, como está muito ligado a essa questão de aumento na capacidade de produção da indústria, aumento da lucratividade da indústria por causa deste conhecimento relacionado à energia e às instalações elétricas, é um grande aliado destes profissionais que têm a reputação a zelar. Essa empresa que contrata o engenheiro eletricista, ela precisa manter sua credibilidade em relação a fornecedores, aos seus empregados para continuar tendo gente para trabalhar ali para eles, isso é fundamental em uma indústria. Vocês sabiam que tem indústrias que têm dificuldade de contratar porque falam que lá não tem condições adequadas de trabalho? Como mais uma credibilidade pode ser importante em relação ao produto que ela produz, né? Se é um produto ali que tem um recall, por exemplo, dá um problema grande. Então, ela precisa de credibilidade para continuar mantendo lá suas vendas, né? Isso é importante para qualquer profissional de carreira, para qualquer negócio, credibilidade. Isso é fundamental também para o engenheiro eletricista. Nas indústrias, a gente pode trazer aqui o termo compliance, tá? Que são políticas, provas de conformidade em relação à legislação, políticas internas também da empresa, mas só para facilitar e traduzir um pouquinho mais, né? É preciso prestar contas acerca do que está sendo feito. Contratei um profissional, preciso prestar contas por que aquele profissional é o mais adequado, né? O executivo ali tem vários outros querendo ascender, então ele precisa estar muito bem fundamentado em relação a quem ele está contratando e por que ele está contratando aquele profissional. Então aqui, o engenheiro eletricista que tem mais conhecimento que o engenheiro civil, o eletrotécnico, por exemplo, nessa questão, na área de engenharia elétrica, acaba se sobressaindo. Nas indústrias também, outras profissões, outros profissionais, como estes que eu citei, não conseguem atuar com cargas maiores, né? Tem algumas restrições legais em relação à atribuição. O engenheiro eletricista nas indústrias não tem restrição nenhuma, né, de carga, por exemplo, né, de tamanho de instalação elétrica. Isso acaba também, pela simples lei da oferta e da procura, aumentando a remuneração do engenheiro eletricista que atua neste nicho industrial. Isso vai ficar bem claro no próximo slide. Nesse aqui eu fiz só um comparativo, então, sobre serviços elétricos convencionais e laudos elétricos industriais. Serviços elétricos convencionais, vamos citar aqui projetos elétricos, né? Tem uma grande concorrência, arquitetos, engenheiros civis, eletrotécnicos também atuam nessa área. Lei da oferta e da procura não tem erro. Baixo destaque profissional, é muito difícil o engenheiro eletricista em uma área concorrida se destacar. O ticket do serviço pela concorrência acaba sendo mais baixo também. O cliente muitas vezes procura por preço e não vê o engenheiro eletricista como um investimento, como as indústrias acabam enxergando o engenheiro eletricista.
eletricista. Baixa frequência de demandas, não tem recorrência muito de demandas, é um cliente aqui para fazer um projeto, é outro lá para fazer um laudo, mas acaba não tendo uma recorrência nos serviços convencionais, clientes menores, por exemplo. Baixa liquidez, também um projeto elétrico, o cara tem que trabalhar ali 15 dias, 20 dias, um mês, se for um projeto maior até mais do que isso, ainda tem que prestar uma série de cuidados, entrar em contato com a distribuidora, fazer ali o parecer de acesso, várias questões que acabam demandando uma liquidez baixa, um longo período de tempo para começar e finalizar um trabalho. Nos laudos técnicos, não, o período é bem mais rápido, tem uma alta liquidez, tem uma alta frequência de demandas quando a gente fala de grandes clientes, esses que são abastecidos em média tensão, pelo menos uma subestaçãozinha ali dentro do terreno, abrigada, por exemplo, esses clientes já vão precisar mais do engenheiro eletricista, vai ter frequência, vai ter que ter renovação de laudo, porque os bombeiros ali vão de vez em quando dar uma olhadinha naquela instalação elétrica. Algumas empresas precisam constituir o PI, Prontuário das Instalações Elétricas. Aqui o serviço acaba sendo melhor remunerado para o engenheiro eletricista, vamos falar sobre isso na aula de hoje. O engenheiro eletricista, consequentemente, acaba sendo uma referência técnica, porque além de todos esses fatores que eu falei, muitos engenheiros, por falta de confiança, acabam correndo desse nicho, né, que é o dos grandes clientes, onde inclusive tem as melhores demandas. Aí a concorrência desse jeito fica bem menor, não tem engenheiro civil, não tem eletrotécnico, não tem arquiteto, acaba o engenheiro eletricista mais corajoso pegando as demandas e crescendo mais rápido, porque se preparou para isso, atende bem os clientes, consegue se tornar uma referência nessa área. Esse slide é muito bom, tá? Esse slide ficou muito bom, vocês vão ter que tirar um print desse slide aqui. Então trouxe aqui vários tipos de clientes para o engenheiro eletricista, nas duas casinhas de cima dessa pirâmide aí estão os belos clientes para o engenheiro eletricista. Lá na base da pirâmide estão as residências, aquele proprietário de uma casa que não entende muito bem como é que o engenheiro eletricista pode ajudar, acaba disputando mais por preço, fazendo alguma coisa só por fazer, muitas vezes, não tem também uma boa base de instrução, né? Na maioria nosso país, infelizmente, é de terceiro mundo, não temos uma cultura prevencionista de investimento no engenheiro eletricista ou nas outras engenharias também, nesse caso, as autoridades, políticos acabam não fomentando essa questão da engenharia, da prevenção. Só mudam alguma legislação quando acontece algum problema mais grave, né? Aí vem uma legislação nova, uma regulamentação dos bombeiros nova, mas infelizmente só como, digamos assim, uma reação muitas vezes de um problema que já aconteceu. Mas existem os grandes clientes, que são esses aqui que eu trouxe nas duas partes de cima da nossa pirâmide. Nós temos aí os clientes abastecidos em média tensão, principalmente. São eles, né, construções maiores aí, por exemplo. Temos as casas de shows, um teatro, um estádio de futebol. Hospitais têm muita demanda para o engenheiro eletricista, precisa de um serviço ininterrupto de energia elétrica. Hospitais, estamos falando deles, né? Todas as casas assistenciais de saúde, basicamente, precisam de uma atenção enorme em relação à parte elétrica. Shopping também, né? Se não tem energia elétrica, não tem vendas lá no shopping. Atacados, condomínios, né? Quantos condomínios nós não temos aí no nosso país? Então, síndicos são profissionais que têm que prestar contas ali para aquele grupo que ele está liderando, né? Shoppings, atacados também vão precisar de uma frequência de demanda do engenheiro eletricista muito grande. Agora, queria falar sobre as indústrias, tá? Saindo ali da construção civil, dos condomínios, desses grandes clientes, para as indústrias já vão ser trabalhos bastante lucrativos e já tem uma recorrência ali na fatia do meio. Mas quando a gente fala de indústria, a gente fala de um aspecto diferente em relação a todos esses que a gente comentou aqui embaixo, que é a necessidade de produzir. Quanto mais produz, mais ganha dinheiro. Então, aqui tem mais um refino ainda que o engenheiro eletricista pode contribuir com seu conhecimento e vai lucrar ainda mais oferecendo serviços para esse tipo de cliente. Por causa que uma indústria precisa, além de continuidade no fornecimento de energia elétrica, de uma energia elétrica muito adequada, muito detalhada em relação àquela planta industrial. E aqui nós temos ainda mais demandas, ainda mais frequência de demandas. É aqui que o engenheiro eletricista poderia focar aí a sua carreira em relação aos
aos laudos técnicos, porque aqui a gente vai ser muito valorizado, tá, pessoal? Nas indústrias a gente vai ter demanda, vai ser respeitado, vai ganhar, inclusive, né, a possibilidade, como tem recorrência de serviços, a gente não precisa ficar correndo para buscar muito mais clientes, né? Com uma carteira de clientes enxuta, tu já tem demanda o tempo todo, então não precisa ficar prospectando mais quando consegue alguns clientes como esse, né? Vai crescendo na carreira de uma forma muito mais sólida, tem um esforço comercial, digamos assim, e mais um esforço de engenharia, que é o que a gente gosta de fazer essas atividades.